Mas, pessoal, começou agora, atrasado, inclusive, o julgamento, a sessão de julgamento do caso do Felipe Martins, né, dessa perseguição nojenta e absurda. E olha só que loucura, Satye e Holiday. Moraes, ele negou o uso de slides que o Chiquinho ia apresentar na defesa do Martins, do Felipe Martins. Ele, inclusive, falou a respeito disso. Eu quero colocar o vídeo do Chiquinho explicando a retirada dos slides. O ministro Alexandre de Moraes exige, na farsa da trama golpista, que os advogados enviem com antecedência as provas que pretendem mostrar. Há 2 dias, o ministro negou o slide que enviamos. Ele disse que o slide estava vetado e nos deu a oportunidade de refazer o slide. Refizemos o slide e hoje apresentamos o novo slide. E o ministro determinou que essa foto do presidente Bolsonaro com um padre fosse retirada do nosso slide. Exatamente isso. Nossa foto não passou no controle de qualidade do julgador. O julgador decide o que a defesa pode mostrar ou não e mandou tirar a foto de um padre. Jeffrey, mas o que tem a ver essa foto de um padre com o presidente Bolsonaro? É que Felipe Martins é acusado de ter levado esse padre até o presidente Bolsonaro para tratar de minuta golpista. O Felipe Martins é acusado de, junto com esse padre, escrever a minuta do golpe. Vejam aí. Estão vendo o padre escrever alguma minuta golpista? Inacreditável, mas tudo no regime de exceção, Satye, é inacreditável. Sim, é inacreditável. Não vou nem parafrasear, vou dizer exatamente o que você disse. É inacreditável, mas no regime de exceção, tudo é inacreditável. Bom, para além da acusação, que é uma acusação esdrúxula, a acusação de sair do país, uma pessoa que não saiu, e que a comprovação de saída foi por intermédio de uma falsificação de um documento, isso dentro das fronteiras norte-americanas, que é algo muito grave, e isso vai dar muito pano para a manga, se Deus quiser, inclusive. Bom, para além disso, agora a gente precisa fazer uma defesa de um crime que não foi cometido, então já é um absurdo por aí, né? Como é que você faz a defesa de um crime que não fora cometido? Como é que você defende um cliente que ele não cometeu crime? Beleza, você vai ter que ir lá fazer a sua defesa. Para além da defesa, e entra os vários inacreditáveis dentro de um sistema persecutório e um sistema judiciário que usa das suas prerrogativas e das suas atribuições de poder para vilipendiar a própria justiça, a Constituição, sobretudo subjugar o povo, escravizando o povo. Agora, qual é a nova ideia? A nova ideia é que o advogado ele não pode ter acesso às provas, acesso a todas as provas. Isso já aconteceu com o Felipe G. Martins inúmeras vezes e o Jeffrey Chiquini já denunciou inúmeras vezes. Agora que tem acesso, agora que ele pode, né, ter acesso aos autos e tudo mais, agora vamos às provas. Bom, não, isso aqui você não pode mostrar. Esse slide aqui você não pode fazer. Isso aqui... Ele está tolindo o advogado de fazer o uso da sua prerrogativa, que é fazer a defesa do seu cliente. A OAB, nesse momento, óbvio, sempre, como sempre, né? No máximo que faz é dar uma notinha. A OAB deveria agora intervir frontalmente nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque não compete a um advogado de determinado processo. Compete a prerrogativa basilar da advocacia no Brasil, que é defender o seu cliente. Olha, eu nunca vi isso acontecer. Então, peraí, você pode fazer a sua defesa, mas a sua defesa pode ser feita até aqui. Isso aqui não vai ser permitido você mostrar. É óbvio que ele está fazendo isso, porque das últimas vezes ele tomou uns esculachos muito bem dados do Jeffrey Chiquini, inclusive. Quando, por exemplo, ele dizia, o Jeffrey Chiquini, ele é uma pessoa muito preparada para fazer a defesa, está dominando essa questão da defesa do Felipe Martins, e ele fez uma correção ao ministro Alexandre de Moraes, né, de maneira, inclusive, sarcástica. E eu acho que o Alexandre de Moraes sentiu isso e está, de alguma maneira, tentando fazer com que isso não aconteça novamente. Mas isso, evidentemente, é mais um atropelo à democracia, mais um atropelo à advocacia, mais um atropelo dessa ditadura do judiciário que a gente vive, Marco Antônio. Sem dúvida, Satye. E eu queria aproveitar já e dar bom dia para o Adrilles Jorge, nosso vereador federal. Bom dia, Adrilles Jorge. Coisa boa. Bom dia, Satye. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Fernando Holiday. Bom dia. Hoje, de banho tomado. Adrilles Jorge faz tempo que não toma banho, mas hoje ele molhou o cabelo. Penteado, animal. Tá parecendo uma... Né, eu não vou fazer piada da minha bisavó. Minha bisavó
o apelido dela era Rola, mas de Rolinha, do passarinho. Que isso? E daí eu ia brincar que o Adriles parece uma rolinha molhada, um passarinho molhado. Mas é uma piada muito pura que ia ficar muito Piada fora de desgraçadamente ruim. Não é tão ruim assim a minha piada. Ela ia ficar boa, mas eu nem sei porque eu contei, né? Eu acabei contando, não tinha que ter contado. Mas vamos lá, Adriles. E o assunto é sério aqui. Né? Vamos voltar. Ô, Holiday, antes do Adriles entrar, eu queria jogar para o Holiday mais um trecho da entrevista perdão, que o Chiquini deu para o pessoal do Metrópolis. Vamos lá. Nós temos documentos exclusivos, inéditos a apresentar na corte amanhã, que eu acredito, inclusive, que a Suprema Corte ainda não teve acesso. Tamanhos desse processo. Nós conseguimos acessar o celular do Mauro Cid, e eu afirmo para vocês, Mauro Cid, diferente do que todo mundo imaginava, ele queria golpe, ele criou uma minuta golpista, e ele tentou convencer seus comandantes a dar um golpe de Estado. E tudo isso estava no celular dele e foi omitido até hoje. E nós vamos expor na corte que o Mauro Cid criou uma minuta golpista. Mauro Cid foi quem escreveu essa minuta golpista, foi quem apresentou essa minuta aos comandantes que não aderiram à sua vontade. Essa minuta é alvo do escrutínio do STF? É essa minuta, a mesma minuta ou uma minuta diferente? É uma minuta diferente, que foi omitida até agora, mas nós encontramos o celular do Mauro Cid. É um decreto onde o Mauro Cid queria instalar no Brasil um tribunal constitucional militar, e ninguém aderiu à vontade dele. O Mauro Cid criou uma falsa narrativa a se blindar, por isso ele cria Felipe Martins. O Mauro Cid criou o Felipe Martins porque ele sabia que essa minuta dele poderia ser descoberta e ele precisava achar um culpado para se defender. Onde ele cria Felipe Martins E esse ponto eu achei muito legal, Holiday, porque ele traz aqui uma coisa muito grave e de forma inédita pela primeira vez, né, exposto tão claramente assim. Quer dizer, a fabricação, então, da história do golpe é a fabricação do golpe. E quem fabricou a história do golpe, coagido, em parceria, num processo de tortura, foi o Mauro Cid, Holiday. Pois é, esse fato que o Chiquini traz, eu acho que ele tem a capacidade realmente de mudar toda a história, inclusive vai ser fundamental numa possível revisão criminal, né, que inclusive é algo que o próprio Chiquini diz muito, né, que o presidente Bolsonaro em algum momento entrará com esse recurso e possivelmente será julgado pela segunda turma, que tem um outro cenário, né, considerando que é onde estão os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Fux. E esse fato nos leva, mais uma vez, a algo que a imprensa, em certa medida, tratou, mas na maior parte do tempo tentou ocultar, que foi justamente a coação que Mauro Cid sofreu ao longo de todo esse processo. Com essa evidência, significa, portanto, que, além de ter delatado enquanto estava preso, enquanto seus familiares eram ameaçados de ser presos, e todo aquele contexto de absoluta ameaça da ditadura do Poder Judiciário, parece que ele também mudou a história. Isso é, ele teria escrito uma minuta, apresentado uma minuta, a minuta foi rejeitada, aí a partir do momento que ele vê que isso se tornará uma espécie de prova para a perseguição judiciária, ele começa a modificar toda a história. E aí, na delação, ele omite isso, né, porque não era de conhecimento público, e a delação é pública, foi tornada pública, portanto, ninguém sabia disso. Ele omite isso e, pior ainda, joga tudo nas costas de Felipe Martins. Quer dizer, é a demonstração de alguém que realmente, diante do desespero e diante do medo de tudo aquilo que Alexandre de Moraes poderia fazer, com determinações, prendendo a sua filha, podendo prender o seu pai, já tendo tido buscas e apreensões, quebras de sigilo, ele vai lá e joga um bode expiatório para tentar se livrar, como, aliás, acabou conseguindo. De todos os condenados até agora, Mauro Cid é aquele que está mais tranquilo. Inclusive, já saiu matéria em jornal dizendo que ele pretende sair do país, ir para os Estados Unidos. E tudo isso ainda considerando que a defesa de Felipe Martins está completamente limitada, tendo até mesmo os seus slides censurados pelo juiz, né? Exatamente. E, Adriles Jorge, eu queria jogar essa questão para você também, porque o julgamento está acontecendo nesse instante. Inclusive, eu até vou abrir aqui numa outra janela.
se houver algum fato relevante, alguma questão que a gente acha relevante. O Chiquini está falando neste exato momento, olha aí. Está fazendo a sustentação oral agora. E aquele negócio, né, Adriles? A farsa está posta. Acho que o nosso papel diante da farsa é trabalhar pela historiografia. Pode tirar. Se precisar, a gente entra, Will. Pode tirar para a gente comentar. Acho que em qualquer regime de exceção, a gente tem que trabalhar sempre pela vertente da denúncia, que tem o elemento ativista, e da historiografia e análise, Adriles. São os elementos que a gente pode trabalhar enquanto existe o regime. Sim. O Brasil, infelizmente, é um país que não preserva seus próprios mitos, né? Isso eu estou falando, inclusive, de arte, de cinema, de literatura, de documentário, né? A gente está passando o período mais fértil no sentido de desgraça mesmo, o mais obscuro, o mais absurdo, o mais catastrófico da história, em que a República está sendo assaltada e que a democracia está sendo solapada por aqueles mesmos que dizem defendê-la. Então, cadê o documentário? Cadê o filme? Cadê o livro? Cadê o registro sendo feito? Tem um filme agora sendo feito pelo Bolsonaro, mas existe uma miríade de possibilidades que poderiam ser aproveitadas, né? Então, a gente tem, como jornalista que é, a obrigação de dar um registro e dar um depoimento histórico do que a gente está acontecendo. O julgamento do Felipe Martins, nesse sentido, ele é muito elucidativo e muito tradução do que a gente está vivendo, que é a coisa mais absurda. O Felipe Martins, ele parece o personagem Joseph K., um livro do Kafka chamado O Processo, em que o sujeito era acusado e perseguido, julgado e condenado por um crime que ele não sabia. O que o Felipe Martins fez? Rigorosamente nada. Ele foi colocado num calabouço durante 6 meses, numa solitária, foi torturado pelo crime de ter feito uma viagem que ele não fez, por um golpe que ele não deu. E se tivesse feito uma viagem seria tradução viva da tentativa inconsciente da sua psique de fazer um golpe. Assim, a narrativa é essa. Mais que narrativa, a verdade é essa. Agora se tem em mente que o Mauro Cid escreveu uma minuta de golpe para apresentar como se fosse a projeção de um golpe que nunca aconteceu, dada a tortura que o Mauro Cid, psicológica, que foi colocada às vistas do Brasil inteiro, quando o Alexandre de Moraes chega para o Mauro Cid e diz assim: meu caro, se você não adequar o seu depoimento ao primeiro depoimento que você deu, praticamente sob coação, então a sua mulher, os seus filhos, a sua família, gente, o Alexandre de Moraes disse isso, serão colocados no inquérito de fim do mundo lá por falsificação de vacina, que seria um atentado contra a democracia. Assim, é uma narrativa completamente escalafobética, é uma ficção ruim, que nem o Kafka conseguiu fazer uma coisa tão absurdamente surreal e que isso entabula uma ditadura judiciária que é premente. Um homem que eventualmente foi preso, segue incomunicável, segue com tornozeleira em prisão domiciliar, porque ele teria feito uma viagem que comprovadamente, ostensivamente não fez, para fugir de um golpe que ele não deu. Você percebe? E não tem uma pessoa registrando isso, não tem uma pessoa fazendo um filme sobre isso, fazendo um documentário, todo mundo acuado, porque todo mundo no Brasil tem pavor do Alexandre de Moraes, um homem que foi sancionado internacionalmente com uma lei que pune violadores de direitos humanos internacionais. O Brasil é um país de cagões. O Brasil é um país de omissos, de covardes, que vê uma narrativa escalafobética para perseguir, torturar. E quando eu falo de cagões e omissos, eu falo de elite, tá? Elites, inclusive, mais uma vez eu tenho que dizer isso aqui, elites da direita, inclusive, que poderiam fazer algo, poderiam mobilizar milhões de pessoas nas ruas e não fazem. Ou por narcisismo, ou cuidando dos seus próprios umbigos, das próprias perspectivas de candidaturas, ou porque tem medo do Alexandre de Moraes. Então é isso, meu caro Marco Antônio. A gente está fazendo a nossa modesta posição aqui de dar exatamente, não a versão, mas a visão dos fatos completamente surreais e kafkianos que estão acontecendo no Brasil. E para aumentar o nível da loucura institucional, e a gente está sempre... Eu perdi a conta, gente, sinceramente, desde o começo do ano, de escândalos, ou escândalos de regras arbitrárias que eles quiseram e tentaram enfiar a goela abaixo e a oposição conseguiu segurar. Então tem um trabalho da oposição aí que não pode ser esquecido, tá? A galera fica
No regime de exceção, fica todo mundo corretamente bravo com vários problemas de comunicação, de articulação, de bastidor da oposição. Mas é importante lembrar que teve coisa que não passou graças a esse enfrentamento.